Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de grego bíblico e vamos lá, vamos seguir aqui o módulo 2, ainda dentro do grego nível 1, tá? Eu estou pretendendo dividir esse curso em níveis, então ainda, por mais que a gente esteja no módulo 2, ainda está no grego nível 1, tá? Agora nós vamos aprender um pouco mais acerca do sistema verbal da língua grega, tá certo? Como que os verbos se comportam. E vocês vão ver que se comportam de uma maneira um pouco diferente do que no português, ok? Como vocês podem ver aí, a tabelinha lousa, verbos. Vamos lá. Primeiro verbo, a primeira conjugação verbal que nós vamos ver aqui agora é a do presente, tá certo? Aqui é a conjugação tempo presente. Como que se forma o tempo presente na língua grega, tá? Primeiro ponto, algumas considerações que a gente precisa fazer é o seguinte: os verbos no grego eles têm pessoas. Então, a primeira pessoa do singular, qual que é? É o eu, nós conhecemos como eu. Temos a segunda pessoa do singular, que é o tu, e assim por diante. Tem as do plural também, tá? Então, para cada uma dessas conjugações, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós temos uma correspondência aqui, tá? Como que se forma cada uma dessas conjugações? Bem, primeiro ponto, você precisa de uma raiz. É necessário que primeiro haja uma raiz. E qual que é essa raiz? A raiz é leg. Um ponto legal aqui é que a raiz ela sempre será a mesma em todas as conjugações, tá? Então, se a raiz de algum verbo ela é leg, então você vai repetir leg em todas as pessoas, tá? Agora, isso aqui é a raiz do verbo, é aquilo que se mantém inalterado. E é justamente por meio dessa raiz que você vai saber que verbo que é. Este verbo é o verbo falar ou dizer. Então, para dizer eu falo, tu falas, ele fala e assim por diante, nós adicionamos as terminações do tempo presente, que é o ômega, característico da primeira pessoa do singular, então vai ficar lego. Lego significa eu falo, tá? Primeira pessoa do singular. No presente, ok? Lembrando isso aí. Agora, segunda pessoa do plural, tu falas, legues. Agora já não é mais o ômega. Agora a característica da segunda pessoa é eis, tá? Agora, a terceira pessoa singular, ele fala, legue. E essa formação aqui, legue, vocês vão ver muitas vezes no Novo Testamento. Legue é bem frequente. Primeira pessoa do plural, o nós falamos. Legomen. Agora você tem o homem como característica da primeira pessoa do plural. A segunda pessoa, vós, legete. Então esse et, ele é característica do vós, segunda pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, eles falam. Você tem lego-se. E aqui entra uma questão do chamado ni eufônico. O que é isso? Algumas palavras terminadas em vogal, como no caso essa aqui, ó, essa aqui, essa terminação, ela tem uma vogal aqui, né? Então, para que o som se torne um som um pouco mais fácil na pronúncia, tá? Naquela época, esse grego que nós estamos falando aqui, ele era um grego falado, ele era um grego vivido. As pessoas falavam e viviam esse grego. Então, era necessário que alguns recursos fonéticos fossem montados para facilitar a pronúncia de palavras difíceis. Então, nesse caso, quando uma palavra terminasse com uma vogal, às vezes ela teria um ni, tá? Esse chamado ni eufônico. Mas esse ni, ele nem sempre está presente. Alguns manuscritos trazem o ni, outros não. Então, em alguns textos tem o ni, outros textos não tem. Por quê? Porque isso é questão de evolução do grego. Nós sabemos que existe mais de um grego, e em cada grego foi-se modificando algumas coisas. Então, manuscritos mais antigos seriam
estariam tendo mais nis, supostamente, né? Porque seria mais usado, mas manuscritos mais velhos possivelmente também perderiam o ni por conta da questão do avanço do grego, tá? Mas isso também é relativo, por quê? Porque até mesmo dentro de um mesmo manuscrito você vai ver palavras com e sem. Isso varia muito da pessoa, entendeu? Eu posso escrever com ni ou sem ni, tá? Lembrando que ni é esse Vzinho que vocês estão vendo aqui. O nome desse V aqui é ni, ele é o nosso N, tá? Então, algumas vezes, aqui só contextualizando aqui, algumas vezes vocês vão encontrar legusim com o ni e outras vezes você vai encontrar legusi, tá? Então, só sabendo aí que algumas vezes poderá haver uma alteração aí na ortografia, mas isso não muda nada, simplesmente é a mesma palavra, tá? Agora, vamos lá. A característica da primeira pessoa do singular é o ômega. Então, aqui nós temos, aqui nessa coluna aqui, a raiz, que permanece inalterada, e depois nós temos as terminações das pessoas. Então, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, tá? Então, para o eu nós temos o ômega, para o tu nós temos o eis, para a terceira pessoa do singular, o ele, nós temos ei, esse ditongo aqui. Para o nós temos omen, para o vós, ete, para o eles, aqui a terceira pessoa do plural, usi ou às vezes usim, tá? Então, a terminação que vocês devem decorar e saber para poder conjugar os verbos no grego é o, eis, ei, omen, ete, usi, tá certo? Essa é a terminação. Então, o, eis, ei, omen, ete, usi, certo? Essa é a conjugação que vocês devem decorar, essa aqui, em laranjinha, porque ela será muito importante depois para que vocês possam compreender e saber ali desmontar um verbo, conforme a gente está vendo aqui, tá? Leg, raiz, mais a vogal formativa, característica ali do tempo presente, tá certo? Aqui é só uma recapitulação. Como pôde ser visto, cada palavra em grego é composta por duas coisas principais. A raiz, que a raiz é esse leg aqui, porque ele não muda, então essa é a raiz. Mas a terminação do verbo das pessoas. Então a terminação da primeira pessoa é o ômega, por exemplo. Então, raiz mais terminação. Aí aqui eu vou explicar. Raiz é aquilo que nunca mudará na palavra, como a gente pode ver aqui. Leg permanece em todas as conjugações. A terminação é aquilo que é posto no final da palavra, exatamente, depois da raiz. Então, você tem a terminação aqui. No caso, a terminação é o ômega. Transformando-a em um verbo, substantivo, etc. Por quê? Porque nem sempre a terminação ela vai transformar em verbo. No caso, esse ômega aqui no final, ele faz com que essa raiz aqui se torne um verbo, certo? O verbo da primeira pessoa do singular do tempo presente. Mas se eu mudasse aqui, eu colocasse outra terminação, então, por exemplo, se eu colocasse aqui uma palavra muito comum, o lambda, o omicron, o gama, depois um omicron sigma, aqui eu já estou adicionando outra terminação. A terminação omicron sigma faria com que isso aqui fosse um substantivo masculino singular do caso nominativo. Tá? Então, a terminação é característica de verbos, de substantivos, de adjetivos. No caso aqui, nós estamos vendo as terminações da conjugação verbal, mas existem outras terminações que vão mostrar se é um substantivo, se é um verbo. Tá? Então, a terminação ela nos ajuda a saber se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo, se está no masculino, se está no plural, se está fazendo qual função sintática. Tá? Então, é muito importante decorar as terminações para que a gente possa saber, porque são elas que vão dizer qual é a morfologia do verbo, o que ele é, se ele é um substantivo, um verbo, um adjetivo, se ele está no feminino, masculino, plural, singular, etc. Tá? No caso do tempo presente, as terminações são o, eis, ei, omen, et, usi, tá? Ok. Isso aqui já ficou bem claro para vocês. Agora, vamos lá. Agora, uma coisa que é muito importante saber é que no grego,
os tempos funcionam um pouco diferente do que no português. Já era de se esperar, lógico, é outra língua. No grego, os tempos verbais não designam necessariamente tempos, exatamente. Na verdade, quando você vê ali as terminações, essas terminações não necessariamente indicam o tempo. Isto é, as conjugações verbais não necessariamente vão dizer se está no passado, no presente, no futuro. Não, o foco da conjugação verbal não é o tempo, mas a qualidade do verbo. E assim, por consequência, tempos verbais. Como assim? Vamos lá, deixa eu explicar. O verbo lego, que é aquilo que eu coloquei ali na conjugação verbal para que a gente pudesse ver, certo? Leg é a raiz do verbo e depois nós temos o ômega como característica, né? A primeira pessoa do singular. Então, lego, eu falo. O que acontece? Ele está no tempo presente, porque essa terminação aqui é a terminação do tempo presente. Só que aí é que tá, o tempo presente, ele não denota necessariamente uma ação no presente. É aí que está a questão. O foco, por exemplo, eu poderia dizer que o tempo presente, um exemplo assim bem básico, tá? Eu poderia dizer que o tempo presente o nome é presente, mas ele poderia designar uma ação no passado. Por quê? Porque o que importa não é o tempo, mas é como a ação acontece, a qualidade dessa ação. Tá? Vocês vão entender isso melhor aqui no próximo slide. Está passando aí. Ó, por exemplo, no caso do tempo presente, em grego ele tem uma propriedade chamada de tempo linear. Exatamente, vocês vão aprender que o presente é um tempo linear. Isto se refere ao fato de que ele é um tempo contínuo, designando coisas que estão acontecendo já há um tempo e em progresso. Exemplo, estou comendo, ou seja, é uma ação que está acontecendo no presente, mas que já faz um tempo. Eu estou fazendo isso já há algum tempo. Estou fazendo, é algo progressivo, algo contínuo. Estou fazendo, estou rodando, estou trabalhando, estou comendo, estou lendo, estou gravando um vídeo, por exemplo, estou estudando, etc. Tá? A ideia de um tempo contínuo, de você estar fazendo aquilo por um tempo progressivo, tá certo? E aí, por consequência, entende-se que se eu estou comendo no presente. Mas aí é que tá. A questão não é o tempo da ação, mas a qualidade dela, o tempo contínuo ou linear, ok? Espero que tenha ficado bem entendido para vocês. Agora, o que eu vou explicar é o seguinte: os verbos, eles têm, além de o tempo, eles também têm o que é chamado de voz. No caso aqui, eu estou apontando que existe a terminação média passiva, a voz. Vamos lá, calma aí, a gente vai por partes. Aquela conjugação que nós vimos ali atrás, por exemplo, ó, essa aqui, vamos voltar aqui para a gente poder. Essa aqui que os irmãos estão vendo aqui, ela está na voz ativa, tá? Essas terminações que os irmãos estão vendo aí, o, eis, ei, homem, et, ussi, são da voz ativa. Porém, nós temos aqui a voz média passiva. Para caracterizar a voz média, então nós temos outras terminações. Porque precisa ser diferente para que a gente possa saber o que é ativo e o que é média. O problema é que, na grande parte dos verbos, a terminação da voz média é a mesma da terminação da voz passiva. Por isso que é chamado de voz média passiva. Por quê? Essa terminação que os irmãos estão vendo aqui, o mai, ela pode ser tanto para a voz média, tanto para a voz passiva. Apenas o contexto vai poder determinar se é uma voz média ou voz passiva, tá? Perceba que a raiz leg não altera. O que vai alterar é a terminação. Então, por exemplo, a primeira pessoa do singular, eu, do tempo presente, na voz média, é omai. Aqui nós temos o seguinte, um eta com uma coisinha embaixo dele. Explicando aqui para os irmãos, essa coisinha que tem aqui debaixo do eta é chamado de iota subscrito. Basicamente, isso aqui é uma vogal alongada, tá? Deveria ser assim, ó. Ei, tá?
o epsilon e o iota, mas isso aqui se alonga e vira esse eta com um iota aqui de baixo, tá bom? É basicamente isso. É por isso que os irmãos vão ver esse pontinho aqui embaixo. Mas assim, a segunda pessoa do singular do tempo presente na voz média ou na voz passiva, porque é igual, é esse aqui, tá? Agora, o legal é que isso só acontece na voz média passiva, tá? Agora, na voz ativa, nós temos a terminação pronta dela. Então, vamos voltar lá para a gente ver a voz ativa. A voz ativa é essa. Então, a primeira pessoa do singular do tempo presente na voz ativa é Lego. Agora, quando a gente vai para lá voltando aqui, a primeira pessoa do singular do tempo presente na voz média ou na voz passiva é Omai, tá certo? Então é importante que a gente saiba disso, porque isso é extremamente importante na hora da tradução, tá? Agora, é certo que vocês vão me perguntar, tudo bem, mas o que é voz? Sim, deixa eu explicar o que é voz, então. Voz é a questão de como o verbo ele vai se relacionar na frase. Então, voz ativa é quando o sujeito da frase pratica a ação. Então, eu vou explicar. Suponhamos que eu diga, ele disse. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: quem disse? Ele. Então você percebe que esse ele. Eu vou trocar aqui a frase, vai. João disse. Aí a pergunta que eu faço, quem disse? Você vai falar João. Então João está executando a ação de falar, de dizer, certo? Então aí é uma voz ativa. Por quê? Porque o sujeito, que é João, ele está fazendo a ação. Tá certo? Até aí. Agora, a voz média é diferente. A voz média é quando o sujeito ele pratica alguma ação com mais empenho. Então, a ideia é, por exemplo, ele disse, mas ele disse com muita veemência, ele falou assim, é como se você estivesse dando uma ênfase, sabe, na frase. Mas a voz média também não precisa ser somente uma voz enfática. Ela também pode ser traduzida, ele disse por si mesmo. É uma voz média. Então, por exemplo, ele disse por si mesmo. A ideia aqui é, ou ele disse para si mesmo. Então, ou seja, ele está falando sozinho com ele mesmo. O que ele está fazendo está voltando para ele, no caso da voz. Então, ele está falando com ele mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele também recebe, porque ele está falando para ele mesmo. Então, essa é a voz média. É quando você tem uma ação reflexiva. Né? Então, no caso, por exemplo, o garoto chutou a bola para si mesmo. Então, ele está fazendo uma função ali para si. Por exemplo, ele se vestiu. Então, ele fez algo em seu benefício. Ele vestiu-se a si mesmo. Ele preparou sua própria comida. Então, a ideia ali de uma voz de ênfase ou de uma voz de benefício, ele faz algo em seu benefício, ou uma voz reflexiva, tá? Essa é a voz média. Irmãos, eu sei que isso aqui é um pouquinho mais difícil, mas isso aqui é muito importante na hora da exegese, tá? Se vocês não dominarem essa parte aqui, a exegese de vocês e a tradução de vocês vai ficar horrível. Mas se vocês dominarem isso aqui, vocês vão poder desfrutar muito bem das exegeses e das interpretações do texto, tá ok? Então, dá uma acompanhada melhor aqui, porque isso aqui é muito importante, tá bom? Agora, a voz passiva. A voz passiva, ela é quando o sujeito recebe a ação. Então, vamos pôr assim, vai. Alguém colocou um prato para mim na mesa, por exemplo. Então, a ideia é esse alguém, né, ele executou a ação, mas ele colocou para mim, então eu recebo a ação. Então, vamos supor, deixa eu pensar aqui. Por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo de uma voz passiva. Por exemplo, o verbo morrer. Na voz ativa é eu matei. Então, eu matei alguém, certo? A voz ativa. Na voz média, eu me matei. Aí, na voz média, é cometer-se suicídio. Matar-se a si mesmo. Na voz passiva, é ser morto. Alguém me matou. Então, pera. Esse alguém é o sujeito da frase. Só que ele executa a ação de matar,
Mas essa ação, quem recebe sou eu, tá certo? Essa é a ideia da voz passiva. Eu recebo a ação, tá? Então, espero que tenha ficado ali claro para vocês. Mas as terminações da voz média passiva é a seguinte: omai, e, etai, ometa, este, ontai. Essa letra aqui, ela se lê com a língua entre os dentes. Você pode pronunciar isso aqui como um T, não há problema de você pronunciar ometa com um T bem duro, mas o jeito certo de pronunciar ela é com a língua entre os dentes. Mas assim, se você pronunciar com o T, não tem problema, tá? Se você encontrar alguma pessoa aí no YouTube falando que, não pode, esquece, tá? Não se preocupa com isso aí, não se preocupa, tá certo? Você pode pronunciar como T, isso é aceitável dentro das gramáticas, tá bom? Só que o jeito certo, que todas as gramáticas vão falar, é com a língua entre os dentes. Você vai pegar a sua língua, você vai colocá-la entre os dentes e você vai assoprar, você vai fazer um T. Então, ometa, ometa. Você tem que colocar a língua entre os dentes e assoprar, tá certo? E você tem este e ontai, tá certo? Ou você pode pronunciar como este também, não tem problema, tá bom? E aí, é isso aí. Omai e etai, ometa, est, ontai, ok? Essas são as características da voz média passiva, lembrando que ainda está no tempo presente. E agora, para o último slide, que agora a gente vai para o último slide dessa aula. No grego, cada verbo possui algumas características. Quais são elas? Raiz, já foi falado o que é raiz. Terminação, já foi falado também o que é terminação. Voz, já foi falado também o que é. Modo não foi falado. Calma aí, a gente já vai. Aspecto já foi falado. Aspecto é a qualidade do verbo, tá? O tempo já foi falado também, né? A pessoa e o número também já foi falado. O número, vamos lá, vamos apontar aqui. Aqui, ó, no caso do verbo gnoskete. Qual que é a raiz do verbo? É gnos. Qual que é a terminação? Et. Essa terminação, vamos lá, vamos fazer aqui uma análise verbal. Que terminação que é essa? Essa é a terminação da segunda pessoa do plural do tempo presente. Lembra lá? E da voz ativa, tá? Vamos voltar ali na tabelinha para mostrar para vocês. Ó, qual que é? It. Tá vendo aqui, ó, a terminação it? Essa é a terminação da voz ativa. Então, a gente vai voltar lá para fazer a análise verbal. Qual que vai ser? Então, aqui, o que tem? It é a terminação. Gnos é a raiz. Então, vamos lá. A gente já tem isso aí. A voz é a voz ativa, por conta da terminação et. O modo é um modo indicativo. Eu já falo sobre isso. O aspecto é uma ação linear, é uma ação contínua. O tempo é o tempo presente. A pessoa é a segunda pessoa e o número é o plural, a segunda pessoa do plural, que é o vós, tá? E é um verbo, no caso aqui. Então, essa é a análise verbal deste verbo. Gnoskete. O verbo gnos, aqui no caso, opa, eu escrevi errado. Tá faltando um capa aqui, tá? Acabei de perceber, tá faltando um capa aqui dentro da raiz, né? Porque assim, gnosk, essa aqui que é a raiz, tá? Eu esqueci de colocar o capa ali. Mas assim, a raiz é essa aqui, ó, termina em capa, tá? Aqui eu esqueci de colocar o capa. Mas a raiz é assim, e a terminação é só o it, tá ok? Mas é basicamente isso. A raiz gnosk, ela é a raiz de conhecer, porque é verbo, tá? Então, gnosk é conhecer. Gnoskete é vós conheceis, porque aí está na segunda pessoa do plural, tá? E aí, para transformar ela em uma outra pessoa, é só eu pegar a raiz nos. Tá vendo? Ó, peguei a raiz com o capa, termina em capa, a raiz. E aí, se eu quiser adicionar alguma outra terminação, aqui está na segunda pessoa do plural, que é o vós. E se eu quiser colocar na terceira pessoa do singular, ele conhece, eu coloco a terminação ei. Simples. Por quê? Porque essa terminação é da terceira pessoa do singular. E se eu quiser colocar na primeira pessoa do singular, eu coloco a terminação em ômega, porque é o ômega característico. E se eu quiser colocar na voz média passiva, eu coloco a terminação
a média passiva, após a raiz do verbo. Então, a ideia aqui é, você tem a raiz, após a raiz você tem a terminação característica. E a análise verbal desse verbo é um verbo indicativo do presente, do tempo presente, da voz ativa da segunda pessoa do plural, o vós. Agora, o modo, o que acontece? É como eu falei para você, os verbos, eles falam mais sobre a questão da qualidade verbal da ação. Essa é uma ação indicativa, ou seja, é uma afirmação. É algo que eu estou afirmando. Ele conhece, no caso aqui, vós conheceis. É uma afirmação que eu estou fazendo. Então, o modo, ele trabalha também com um aspecto do verbo. Então, qual que é o aspecto desse verbo? Uma ação linear e afirmativa, tá certo? Ok até aí? Então, para não complicar muito, eu vou terminar o vídeo por aqui. Deus abençoe os irmãos e eu espero que essa aula tenha aberto o entendimento de vocês. E essa é uma aula muito importante, uma das mais importantes de todo o curso, porque se vocês entenderem o sistema verbal, vocês realmente vão poder dominar a língua grega muito mais facilmente. Porque é simples. Aprendendo o que vocês aprenderam aqui, vocês vão poder aplicar para todos os verbos do tempo presente e vai sair tudo certo, tá? Lembrando que esse aqui é o tempo presente, tá? Existem outros tempos e outros modos no grego, tá? Mas se vocês aprenderam o que vocês aprenderam aqui, vocês vão aplicar para todos os outros verbos do tempo presente, certo? Então, é isso aí, tá bom? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui alguns outros vídeos. Possivelmente vocês vão ver daqui a pouco aparecendo alguns vídeos aí na tela. Se você quiser assistir, tá? Estou fazendo uma playlist para que, se vocês quiserem acessar a playlist também com todos os vídeos ali. E amém, fiquem na paz do Senhor. Era esse o vídeo, tá certo?